A gente tem lá na empresa alguém que não pode ser demitido, que não pode ser cobrado, é da família. É o filho, é a filha, é um sobrinho. Fui treinar esse filho. A primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou, cara, eu quero deixar minha empresa autogerenciável porque eu não quero nem aparecer na empresa, eu quero pegar onda. Qual a chance disso dar certo, Rô? Quase zero. Porque não é isso que a gente ensina. Tem muitos empresários que ele faz questão que o filho seja o sucessor. E o que eu vou falar é, necessariamente o filho não precisa ser sucessor da empresa. Pô, essa empresa aqui tá detonada. E aí é porque tem o cara errado no lugar errado. Qual o motivo desse cara errado tá no lugar errado? É um membro da família. O que separa de fato a empresa familiar que deu certo e a empresa familiar que acaba se destruindo? Eu tenho certeza que se tiver 1000 empresários que vão ouvir isso aqui, 99 não deixa isso claro. O maior problema é o seguinte... Tá começando mais um podcast de Empresa Autogerenciável, podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar a sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. E eu sou Marcelo Germano. Boa! Hoje o tema aqui do podcast é um tema, não sei se polêmico, mas é no mínimo muito curioso. Vou trazer um dado interessante aqui, né? Que a maioria das empresas do Brasil são as empresas familiares, né? Eu gosto do mundo. Eu gosto de falar o seguinte, Rô. Se a empresa não é familiar, ela vai ser. Se a empresa não é familiar, ela vai ser. Porque assim, ó, quando a gente fala de pequena e média empresa, às vezes o cara começa a empresa, é o fundador da empresa e um sócio, né? Igual eu e você. E aí, o tempo passa. Daqui a pouco, ó, minha filha fez 18, teu filho vai fazer 18 agora. Ano que vem, não, teu filho faz 17. Faz 17 esse ano. Minha filha fez 18 esse ano, teu filho faz 17. Daqui a pouco, minha filha vai estar fazendo 22, teu filho vai estar fazendo 21. E é uma coisa que pode ser que seja natural de acontecer, Eles vão... filho e minha filha vão trabalhar na empresa. Então, pronto, virou empresa familiar. Não era, mas agora é. Então, a tendência da empresa é ser familiar. Meu pai montou uma empresa. Quando eu tinha 17 anos, fui trabalhar com meu pai na empresa, virou empresa familiar. Né? Não é, se não é, vai ser. De algum momento vai ser. Por quê? Porque a empresa é um patrimônio da família. Independente de não ter ninguém da família trabalhando na empresa, ela é um patrimônio da família. Porque na família a gente tem o pai, a mãe e os herdeiros. Né? Quem são os herdeiros? A família. Então a empresa virou patrimônio da família, acaba sendo uma empresa familiar. E quando ela não é, Marcelo, você acha que tem um padrão assim, ó, tem um modelo padrão de como é a empresa familiar, né? Um retrato do empresário que trabalha com a família? Como é que geralmente, quando você encontra com os empresários que já... Nesse momento que eles estão da empresa, já é uma empresa familiar, começou, já trabalha marido, esposa, filha, filho, enfim, irmão, sócio, tem todo tipo de empresa familiar, né? Qual que é o padrão que você vê? Vamos lá, ó. Padrão comum é, o cara começa a empresa, às vezes é um empreendedor solo, às vezes começa com um sócio. A empresa começa a dar resultado, e aí, se é uma mulher, ela precisa de alguém de confiança, principalmente quando a gente vai falar de financeiro, né? Então ela traz o marido para cuidar do financeiro. Se é um homem, ele vai trazer a esposa para cuidar do financeiro. Pronto, a empresa começou a tomar uma característica familiar. Por quê? Porque, preciso de alguém de confiança para cuidar do meu financeiro e essa pessoa ou é alguém da família, esposa ou marido, ou alguém de muita confiança. Irmão. Aí vai ser o irmão, vai ser o cunhado, vai ser o primo, o pai, a mãe. Então, normalmente começa assim. Aí, onde o bicho começa a ficar complicado é quando vem a segunda geração. A empresa vai crescendo, vai tendo porte, se torna o alicerce daquela família, sustenta aquela família, dá condições do filho poder estudar numa boa escola, fazer uma boa faculdade. Muitos empresários colocam o filho para estudar fora do país, aí o filho volta, né, com uma bagagem acadêmica que na maioria das vezes os pais não tiveram. O filho volta com uma bagagem. Então tem pai que fez faculdade, mas não estudou no exterior, né? Tem pai que não fez faculdade, ou pai ou mãe, né? E aí o filho vai fazer faculdade, vai estudar no exterior, vai fazer uma série de coisas e ele volta, né? Depois de muita formação, ele volta com uma bagagem. E outra coisa que acontece é assim, às vezes, por exemplo, se o pai é médico, o pai e a mãe são médicos, né? E eles têm uma clínica. E aí o filho cresce, o que acontece com o filho ou com a filha? Viram médicos. Vão trabalhar onde? Na clínica do pai. Mesma coisa com dentista, mesma coisa com engenheiro, mesma coisa com advogado, mesma coisa com construtor, né? Então, na maioria dos segmentos, essas são coisas que se repetem, é padrão esse tipo de coisa se repetir.
E qual é o típico problema? O que que a gente vê? Mas eu tô tentando imaginar aqui, né? Quais tem problemas, os principais, assim. Ah, vou te falar de um que eu vejo muito nos bate-papos durante as imersões. O pai querendo passar a empresa pro filho e o filho querendo receber a empresa do pai. Daí é aquele lance, um quer entregar, o outro quer receber, mas não cola, porque tem um problema aí. Esse é um que eu vejo muito. Alguns problemas são conflitos de gerações, isso sempre vai ter, né? Então, por exemplo, eu fui trabalhar com meu pai, cara, eu tive um conflito gigantesco com meu pai de geração. Eu queria dinamizar o negócio, eu queria trazer evolução. Então, poxa, meu pai ainda estava na máquina de escrever, eu já queria pelo menos uma máquina de escrever elétrica, né? Eu queria colocar computador, meu pai queria continuar na máquina de escrever, eu queria colocar fax. Meu pai queria ir na papelaria do lado para mandar o fax pela papelaria, né? Então a gente começa a criar. Eu queria colocar um PBX, né? Porque o telefone tocava o tempo inteiro e aí você tinha que distribuir as ligações. E aí meu pai tinha medo de colocar essas coisas. Então muitos conflitos vão ser porque a geração pensa de um jeito. A geração anterior pensa do jeito, a geração nova pensa de outro. E aí acaba tendo conflito. Quer ver outro conflito que acontece? Se é uma empresa que começou faz 20 anos, via de regra, você vai ter alguém naquela empresa que começou com o dono. Estava ali desde o começo, ou quase no começo, a pessoa tem 20 anos na empresa. 20 anos na empresa. Então, imagina, a gente tem lá na Luma, a gente tem a ID, a gente tem a Vivi e a gente tem a Meire. As três têm mais de 15 anos de empresa. Aí, de repente, vai lá trabalhar meu filho ou tua filha. Na cabeça dele, ele acha que a Vivi está acomodado, ele acha que a Edileuza está acomodado, ele acha que a Meire está acomodada. Aí ele vai querer tirar eles. Mas aí, como assim, né? Por exemplo, a Vivi, ela viu minha filha nascer. Ajudou a construir, pô. Né? Minha filha te chama Vivi de tia Vivi. Mas de repente essa pessoa vai para a empresa e aí você começa a ter esses conflitos, né? E aí às vezes a, a próxima geração ela enxerga alguma coisa sobre aquele funcionário e a primeira geração que veio construir junto enxerga outra coisa. Aí vai criar um grande conflito. Isso é normal, tá? Isso é padrão. Vídeo é padrão. Aliás, ó, para quem estiver assistindo a gente aí, se você não segue o nosso perfil, já aproveita para seguir, tá? Segue o perfil. E se você trabalhar numa empresa familiar com a tua família, compartilhe esse vídeo com quem é da sua família. Se você estiver no Spotify, também compartilha, né? Se você não segue a gente no Spotify, também segue a gente no Spotify. E deixa um comentário aí, se sua empresa é familiar, se não é familiar, já deixa esse comentário agora que a gente vai entregar aqui um conteúdo que pode ser que faça uma grande diferença para você. É isso aí, muito bom. E depois? Bom, enfim, em geral, quando o empresário chega, procura a gente, ele entende que ele tem um problema familiar e se ele entende como funciona, e quando ele não entende, porque esse é o desafio, né? Quando ele não entende o problema familiar, como que faz, Marcelo? Como que a gente intermedia? Como que ajuda a resolver esse problema? Como que ele faz para colocar o problema na mesa? Porque é um conflito, né? E aí, como que a gente vai convencer as crianças que, meu, a Vivi é tão importante quanto eles como filho, a Vivi, a Meire, a Edi, enfim, você foi bonzinho com elas, né? A Vivi tem 23 anos de empresa, né? 23 anos de empresa. E aí, eu acho justo nossos filhos trabalharem com a gente. Eles querem um legado também, enfim, eles vão acabar querendo escolher alguma coisa. Graças a Deus a gente tem várias... não precisa trabalhar, tem algumas coisas que a gente precisa aqui, Rô. Tem algumas coisas que a gente precisa aqui diferenciar. O que é um herdeiro e o que é um sucessor, tá? Então, já vou anotar aqui pra gente diferenciar. Muito bem, tem uma diferença bem grande, vai ser legal você explicar isso aí. Mas e aí, o que dá pra gente fazer? Porque vai chegar uma hora que até a gente vai ter que lidar com isso, né? Então vamos lá, eu penso da seguinte maneira, antes de mais nada, a geração que está chegando, ela tem que honrar o legado de quem veio na frente, né? A geração que está chegando agora, ela tem que honrar o legado de quem veio na frente. Muitas vezes a geração que está chegando, no ímpeto, ela quer até de maneira inconsciente, sabe? Tá tudo errado e o meu jeito é melhor, porque normalmente o jovem ele acha que ele é mais inteligente do que o mais idoso, né? Às vezes não respeita o cabelo branco, né? E muitas vezes esquece de honrar o legado de quem construiu aquilo. Não é generalizado, mas isso acontece muitas vezes. Então a primeira coisa que tem que a
a geração que está entrando na empresa tem que entender é, cara, eu tô aqui para honrar o legado. Honrar o legado significa, eu vou fazer melhor do que a outra geração fez, não por ego ou vaidade, por honra. Cara, eu vou fazer um negócio melhor do que meu pai fez, não para falar pro meu pai, pai, eu sou melhor do que você. Pai, eu sei o jeito de fazer as coisas, eu sei fazer de um jeito diferente que é melhor que o teu, e por ego, pai, mãe, eu preciso honrar teu legado. Vou me desenvolver aqui, vou me capacitar, vou desenvolver as habilidades e vou honrar esse legado, né? Então, isso é uma mentalidade que a pessoa precisa ter, tá? A pessoa da família que vai trabalhar na empresa precisa ter isso. Outra coisa que é importante distinguir é que tem o herdeiro e o sucessor. E aqui a gente vai ter muitas emoções envolvidas, tá? A gente vai ter muitas emoções envolvidas. Então, olha só, quem que é o herdeiro, tá? O herdeiro é aquele que, por lei, ou ele é filho, né? Ele é filho, e por lei, né, quando na ausência dos pais ou quando os pais falecerem, ele vai herdar aquilo. Então, o herdeiro ele tem direitos. Qual que é o grande objetivo? É entender que a empresa ela serve para trazer harmonia e abundância para a família. É a finalidade da empresa, trazer harmonia para aquela família, trazer riqueza para aquela família e trazer abundância, trazer riqueza e trazer harmonia para aquela família, porque a família vai depender daquela empresa. Beleza? Então, essa é a finalidade. O que acaba acontecendo? Por conta de várias emoções, a empresa, em vez de trazer harmonia para a família, ela traz uma quebra da harmonia, traz conflitos, traz brigas, traz guerras entre irmão, entre pai e filho. Eu já vi casos, Rô, de o filho sair da casa dos pais e cortar o contato com os pais, não falar mais com os pais. Já vi casos desses, né? Por desentendimento, por não chegarem a um acordo, por não conseguir conciliar as ideias. Eu acho que essa é a pior coisa que pode acontecer para um fundador de empresa, né? Que montou a empresa para poder dar a melhor condição de vida para a família, aí quando a família cresce, separa a família por conta de brigas na empresa. Então, eu acho que isso é um problema. Então, se eu for diferenciar aqui, primeira coisa, né? Quem é herdeiro, quem é sucessor. O herdeiro é aquele que tem direito. Então, meu pai tem uma casa, quando meu pai faleceu, eu vou ter direito a um percentual daquela casa de acordo com a composição da família. Meu pai tem uma empresa, quando meu pai faleceu, minha mãe falecer, eu vou ter um percentual dessa empresa de acordo com a configuração daquela família. O herdeiro entre si, muitos pais, quando montam uma empresa, ele faz questão que o herdeiro trabalhe na empresa. E eu acho que isso é uma coisa que nos últimos tempos essas coisas vêm se consolidando de uma maneira que fica mais aceitável, mas mesmo assim tem muitos empresários que ele faz questão que o filho seja o sucessor. E o que eu vou falar é, necessariamente o filho não precisa ser sucessor da empresa. É só eu diferenciar o que é patrimônio da família, a empresa é um patrimônio da família, como patrimônio da família você vai ter um percentual dessa empresa, tendo um percentual dessa empresa, você tem direito a dividendos numa proporção X de acordo com o seu percentual. Beleza? Então, eu como herdeiro, ou qualquer pessoa como herdeiro, se a família faz um acordo, e é interessante que as famílias não fazem isso, né? Cria um comitê familiar para discutir o interesse da família naquela empresa. E aí você vai ter o comitê da empresa, que vai fazer o planejamento estratégico, vai ver os destinos, os resultados que aquela empresa tenha. A discussão no comitê familiar é uma, a discussão no comitê estratégico da empresa é outra, né? São discussões diferentes. E aí, nesse comitê, determina, os filhos podem trabalhar na empresa, sim ou não? Porque necessariamente o filho não precisa trabalhar. É bem interessante separar exatamente o papel de cada indivíduo. São Isso. atores diferentes. Isso, como herdeiro eu tenho direito a X coisas. Então, deixa claro, o que o herdeiro tem direito. E aí uma coisa Ele interessante pode ou ele não pode. no papel de herdeiro eu não preciso trabalhar na empresa, eu só preciso cuidar dos meus interesses. A empresa distribui dividendos, qual que é a minha parte de dividendos? É 10%. Então, se ela distribuir 10 milhões de dividendos, eu fico com 1 milhão, é a minha parte nisso. E aí, assim, mas eu não tenho interesse lá na empresa para ficar olhando os números, esse tipo de coisa. Então, a empresa determina, né? Vamos criar ali os representantes, cada herdeiro tem direito a ter um representante para cuidar dos interesses dele dentro da empresa. É mais sofisticado isso.
mais sofisticado, né? Para uma pequena e média empresa, talvez seja inviável, né? Para uma empresa que já está de média para grande, é viável, né? Pô, tem uma cadeira aqui para alguém que me representa, que possa ser, pode ser eu mesmo, pode ser alguém que eu indique, né? Uma empresa que menos estrutura, meu, monta o comitê da família lá, senta a família para discutir, coloca um mediador para ajudar o e trabalho. define. Então você vai definir, né, a empresa como propriedade e aí você vai definir como que é a trilha de sucessão, né? O sucessor, obrigatoriamente é alguém da família ou pode ser alguém de fora? Se alguém da família quer trabalhar na empresa, como que ele começa? Ele já começa como gerente? Ele cumpre horário igual aos outros ou ele tem mordomia? Cara, eu tenho certeza que se tiver 1.000 empresários que vão ouvir isso aqui, 99 não deixa isso claro. Olha, temos uma empresa, temos a família. Se alguém da família, o filho ou a filha, for trabalhar na empresa, ele vai ter mordomias, ele pode chegar a hora que quiser, ele sai a hora que quiser, ele começa como gerente, começa mandando, mesmo que não tenha experiência, ou, olha, alguém da família, para poder entrar na linha No de jogo. produção, tem que trabalhar 2 anos fora em outra empresa, fazer uma carreira gerencial. Quando ele tiver tido uma experiência como gerente em outra empresa, ele pode vir trabalhar na empresa da família como gerente. Ou ele vai começar na empresa, vai começar como trainee. Para ele começar como trainee, ele tem que terminar uma faculdade. É qualquer faculdade? Determina qual a faculdade que ele tem que fazer, né, para ele poder entrar como trainee na própria empresa da família. Ele começa por onde? Começa por baixo ou começa como gerente? Pô, se ele começa como gerente, ele precisa ter uma formação e ele vai começar numa trilha de trainee. E aí determina como é a trilha de trainee, até ele provar que tem capacidade para ser um gestor. Ou não, cara, com 13 anos já começa a trabalhar na empresa, vai aprender desde cedo. Mas beleza, vai começar a trabalhar desde cedo, vai aprender desde cedo. Qual que é o papel? Começa como fazendo o quê? Começa ajudando na produção para entender como é a produção. Começa correndo caixa, né, para poder entender como que é. E tudo isso vai depender do quê? Dos valores daquela família, né? Dos valores. Cara, aqui no interior de Santa Catarina eu vejo muitas famílias que o filho com 13 anos já está trabalhando na empresa. E não está trabalhando na empresa como gerente de mordomia, não. Ele vai para a escola, sai da escola, chega na empresa, tem horário para entrar, tem horário para sair, veste o uniforme igual todo mundo e tem que ralar e dar duro. Agora, tem empresas que o filho chega lá, a hora que quer, sai a hora que quer, produz pouco, manda muito, né? Não sabe nem o que está mandando. Esses ajustes, se eu fiz antes disso acontecer, para dar clareza, pô, facilita a vida, Rô. Facilita a vida. Aí o que que o cara precisa? Ele só precisa, em algum momento, olhar para isso e direcionar como vai ser esse tipo de coisa, né? Ó. Esses dias eu estava gravando um conteúdo, né? Eu estava bolando um conteúdo, e aí eu fiz um conteúdo sobre a visão estratégica. Então, o Sam Walton, da Walmart, quando ele começou a empresa, ele já sabia que aquela empresa ia ser um negócio gigantesco. O que que ele fez? Ele separou as propriedades. Então, uma coisa é o negócio, outra coisa são as propriedades. Separou as propriedades, colocou essas propriedades como um patrimônio da família. Essas propriedades pagam recebem aluguel, esse aluguel é distribuído para a família da maneira tal. Pronto. Ele nem tinha essas propriedades ainda, ele já elaborou isso antes. Porque ele já entendia qual que era o jogo, ele já sabia onde ele ia chegar. Então ele elaborou de um jeito para pagar menos imposto e para privilegiar a família, sem ter que pagar imposto de doação na hora que morresse, né? Ou de ITBI, que é transferências de bens. Como que é? ITBI não, ITBI, ITCMD. Imposto de transmissão de causas mortes, ITCM. Esqueci, né? Eu esqueci o nome, acho que é uma parada assim. Então já organizou antes. Então, pô, quando você tem um processo desse organizado, eu estudei na faculdade com um rapaz, com família muito rica, uma empresa que estava ali, né, dentro do setor que trabalhava, ela estava entre as líderes do setor. E na faculdade, ele já trabalhava na empresa da família, mas 2 vezes por ano ele ia fazer um treinamento na Itália. Parece que a Itália tem um treinamento muito bom, uma formação para empresas familiares. E ele ia fazer essa formação lá na Itália, de formação para empresas familiares. Se eu não me engano, era na Itália que ele fazia. Por quê? Porque a família já estava preparando ele para que, se ele quisesse ter uma carreira de executivo na empresa, ele já estava preparado para isso. Então a preparação começa muito antes. O que a gente vê na maioria das empresas é que as coisas simplesmente vão acontecendo, né? Vai indo e foi. Então,
definir o que é o herdeiro. O herdeiro, porque o que acontece com muitas empresas? O cara monta a empresa e vai lá, 2 filhos trabalham na empresa, o outro não trabalha. Aí os dois recebem, o outro que não trabalha não recebe. E aí o pai fala, você quer ganhar alguma coisa, você vai ter que vir trabalhar na empresa. Não precisa. Não precisa, determina, ó, cada um como herdeiro tem direito, ó, distribuo tanto de dividendos, eu vou dar uma participação, uma parte dessa aqui, essa aqui para cada um, sem fazer nada. Agora, para trabalhar na empresa, você vai ganhar um prolabore. Só que você vai ganhar um prolabore, e para você ganhar prolabore, você tem que cumprir horário, tem que fazer desse jeito, tem que Entregar ter uma resultado. carreira, tem que entregar resultado, e aí você vai fazer jus a um prolabore. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa se sente livre para fazer aquilo que está na vocação dela, aquilo que está no talento. Tem gente que odeia ir na empresa do que a família construiu, mas ele vai porque se ele não for, ele não recebe nada. Aí é uma coisa emocional. Não, se não trabalhar na empresa, não tem direito a um tostão. Aí é a coisa certa pelo motivo errado, ou a coisa errada pelo motivo certo. É. Tem que estar encaixado, né? Tem que fazer a coisa certa pelo motivo certo. Isso, entender isso, né? Entender a empresa também como um patrimônio da família, como patrimônio distribui dividendos, como dividendos cada um tem a sua participação. E o sucessor tem prolabore, tem remuneração variável se bater meta, né? Ele vai ter um plano de carreira onde ele vai galgando posições. E os bônus de estar no da empresa. Isso, mas não é estar no cargo executivo só porque é da família, está no cargo executivo porque ele criou uma trilha. Isso evita um monte de coisa. Mas sabe qual que é o maior problema, Rô? Não é a falta de estrutura. O maior problema é o seguinte: não existe um espaço para diálogo. Esse eu acho que é o maior problema de todos numa empresa familiar. A minha experiência, tá? Já peguei vários, já peguei fazenda, peguei isso em fazenda, já peguei isso em empresa pequena, já peguei isso em empresa grande. O pai acha uma coisa e faz uma imposição com o filho, o pai ou a mãe, tá? Por exemplo, essa fazenda que eu tô falando era a mãe. A mãe tinha uma imposição, né? As regras dela tinham uma imposição. E o filho tinha as imposições dele. E aí a mãe com uma imposição baseada no ego e na maneira do óculos que ela viu o mundo, o filho com a imposição dele baseado no ego dele e no óculos com que ele viu o mundo, eles não discutiam. E aí o que eles faziam? Brigavam. Brigavam para ver quem estava certo. E aí no final das contas vocês querem saber quem está certo ou vocês querem ter uma empresa próspera que gera abundância e une a família? Né? Qual que é o objetivo do tá certo? É o filho ficar sem conversar com o pai ou com a mãe? O filho fica remoendo as emoções que ele tem, a mãe fica, ou o pai fica remoendo as emoções e eles nunca têm o diálogo. Então, o que eu encontro? Não tem espaço para diálogo. Aí, o que eu faço? O que a gente já fez? Vamos mediar uma conversa aqui. Coloca o filho, coloca o pai, ou coloca o pai, a mãe, o filho, ou a filha, né? São as composições, né? Às vezes é mãe e filha, às vezes é mãe e filho, às vezes é pai e filhos, às vezes é o casal e filhos, enfim, a composição da família. Aí você coloca, aí o que você precisa? O que eu faço numa conversa dessa? Fala, olha só, temos um negócio que está acontecendo aqui, o clima não está legal, o pai está insatisfeito, os filhos estão insatisfeitos, e o objetivo é a gente chegar num senso comum aqui, né, num consenso do que fazer para que essa empresa produza, dê resultado, dê lucro e que atenda a família, que seja uma empresa que una a família ao invés de separar, beleza? Esse é o objetivo. Para fazer isso, o que eu quero? Eu vou abrir o espaço, então primeiro eu vou abrir espaço para os pais falarem, depois vou abrir o espaço para os filhos. E aqui a regra é, quando os pais estiverem falando, o filho só ouve. Quando os filhos estiverem falando, os pais só ouvem. A regra é, um não interromper o outro. Aí, os pais falam, o filho ouve, tenta interromper, eu falo, opa, a regra é não interrompa, deixa eu falar. Aí tenta interromper, não é para interromper, é para ouvir, você vai ter a tua oportunidade de falar. Aí os pais falam, aí eu vou fazendo perguntas para entender, para extrair o sentimento, para extrair tudo isso, aí beleza, legal. Aí eu falo pro filho, você conseguiu entender o que é importante? Os sentimentos, você conseguiu entender o que é valor pro teu pai, pra tua mãe, não sei o quê? Pô, consegui. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, agora você vai falar. Aí quando o filho vai falar, o pai quer interromper. Na maioria, o pai ou a mãe quer interromper, né? Aí, opa, agora... Aí eu tenho que entender os valores, os sentimentos, o que é importante para aquele filho, né? Como ele vê as coisas. Beleza. Vocês conseguiram entender que às vezes isso para você é uma besteira, mas isso aqui para o seu pai ou para sua mãe é super importante? Aí eu falo para os pais, vocês conseguiram entender que isso para você às vezes é uma besteira, mas que para o seu filho ou para sua filha isso aqui é de super importância? Eles falam, pô, eu nunca tinha visto por esse lado.
né? E aí começa a mostrar as diferenças, as pessoas começam a entender um ou outro, e aí eu falo, pô, mediante tudo isso, a gente tem um espaço para a gente fazer os combinados, e aí faz os combinados. E aí eu vou te falar, sabe qual é o meu papel numa conversa como essa? Só medio, não faço nada, sinceramente, não faço nada, eu só deixo um falar, o outro ouvir, lógico, Pro diálogo eu utilizo as técnicas de mediação, né? E aí, todas as vezes que eu fiz isso, todas as vezes, eu escuto sempre a mesma coisa, padrão, todo mundo fala uma coisa. Cara, em 10 anos, em 15 anos, a gente nunca teve uma conversa como essa. Que loucura, né? Todas as vezes, pô, em 10 anos que a gente trabalha junto, em 15 anos, a gente nunca teve uma conversa como essa. Por quê? Porque um começa a falar, o outro interrompe, um começa a falar. Ninguém quer ouvir o outro. Todo mundo quer ter razão. Mas ninguém quer ouvir, ninguém tem escutativa, ninguém quer olhar e falar assim, ó, vamos divergir para convergir. Não, eles querem divergir por divergir e quanto mais diverge, mais quer divergir. Nunca convergir, né? Essa é a ideia do diamante, né? Ele diverge para depois convergir, faz um losango, né? Deixa eu divergir aqui para depois convergir. Então eu vou divergir, todo mundo vai ser ouvido, todo mundo vai entender valores, o que está sendo afetado, depois vamos convergir. Convergir é como que a gente pode conciliar essas coisas. Então a maioria deles falam isso. Então, às vezes, quando perguntam pra mim, eu falo, cara, se tiver espaço para diálogo, vai funcionar. Se não tiver espaço para diálogo, não vai funcionar. E eu já peguei casos que não houve espaço para diálogo. Pode acontecer, né? Pode ter. É o cabeça dura, a gente fala assim, Isso, tem a pessoa que é cabeça dura. Como que fala isso de uma forma elegante? Não tem espaço para diálogo, as pessoas não estão dispostas a abrir o espaço para diálogo. Então, isso é uma coisa que eu pego bastante ali na empresa. E não tem espaço para diálogo. Aí não tem espaço para diálogo, não dá certo, né? Não dá certo. Queria dar um passinho para trás para Tem mais uma coisa que você falou, para você completar, né? Então, aí a outra hipótese, né? Então tá no começo, então o pai levou o filho ou a filha, estão trabalhando lá e tal. Como que era a empresa, Marcelo? Como que você vê isso? A gente tem lá na empresa alguém que não pode ser demitido, que não pode ser cobrado, que chega a hora que quer, é, é da família. É o filho, é a filha, é um sobrinho. Como é que funciona isso, né? Eu de bate-pronto aqui penso que não é a forma correta, né? Não é porque a gente colocou lá, tem que seguir regra, né? E aí, como é que funciona isso na família? Porque isso também é um conflito, né? Pro pai decidir deve dar uma dor no coração, né? É que aí, Rô, não acontece com todas as famílias, mas vai acontecer com muitas famílias, né? Tem coisas que são carregadas de culpa, sabe? Tem coisas que são carregadas de culpa, né? Vou te explicar que tem coisas que são carregadas de culpa. Pai e mãe trabalham na empresa, trabalha pra caramba. O empresário trabalha pra cacete, passa por um monte de perrengue, perde noite de sono, né? É dias de luta e dias de glória. Inclusive, fui fazer minha palestra hoje, eu pedi falar, qual música você quer entrar? Eu falei, põe a música do Charlie Brown aí, né? Vitórias, nossas vitórias, dias de lutas, dias de glória, né? A vida do empresário era assim, dias de luta, dias de glória. E aí, nos dias de luta, cara, o cara tá na luta, tá na batalha, tá sofrendo, chega em casa cansado, seja em casa estressado. Aí tem lá uma criança. A criança em casa, ela tá louca pra ver o pai, quer brincar, tem energia e não sei o quê. E hoje, com a tecnologia, né? Quando os pais chegam, não estou falando que é geral, tá? Muitos pais falam assim: nossa, eu tenho que brincar com essa criança. Peraí, dá um iPad para a criança, sabe? Dá um celular para a É criança, raro, mas acontece. né? É raro, mas acontece bastante. E aí, quando você está fazendo isso, está dando o iPad, porque, putz, eu preciso descansar, trabalhei pra caramba, você está esquecendo das coisas que são importantes. Para a criança, isso é quase como um abandono. Aí as crianças vão crescendo inconscientemente com crenças de abandono. Cara, quando vira adulto, tudo isso vai se voltar contra a própria família. E aí, quando você tem essas emoções muito exacerbadas ali, o pai que nunca viu a apresentação de balé do filho, nunca foi da filha, nunca foi num jogo de futebol do filho, nunca corrigiu uma lição do filho, sabe? Aí o que o pai fala? Eu dei tudo para vocês, né?
Dei tudo. Minha mãe me deu tudo. Ela me bateu quando eu estava errado, ela me mostrou quais eram os valores. De material, minha mãe não me deu quase nada. Mas ela fazia questão que a gente estudasse, se a gente não estudasse, o couro comia. E minha mãe falava, cara, se for para ser lixeiro, você tem que ser o melhor lixeiro do mundo. Senão o couro vai comer aqui para você. Né? Ela me deu essa educação. Minha mãe brincava com a gente, ela jogava pedra com a gente, né? Fazia isso. Apesar de bater bastante, bateu bastante. Né? E aí, muitas vezes, o pai dá tudo menos educação. E ele tá achando que tá educando. Porque ele delega para a escola, ele paga a melhor escola e delega para a escola. E aí, cara, quando cresce, cara, você vai levar todos esses sentimentos e emoções que estavam debaixo do tapete, você vai levar para a vida. Aí entrou na empresa, cara, isso tudo aparece. Sabe? Eu tô dando um pequeno exemplo, tem vários outros exemplos, mas esses sentimentos aqui vai aparecer tudo, cara, na empresa. E aí, muitas vezes, por que que as pessoas não conseguem lidar com isso daí? Porque não conseguem enxergar que às vezes o problema não é aquela discussão que eles estão tendo. O problema é uma coisa que veio da criação, desde do momento zero da criação, da falta de atenção, né? Não estou falando que todos os pais fazem isso, mas tem muito pai, empreendedor faz isso. Uma vez eu fui na casa de uns amigos, né? E aí, beleza. Chego lá na casa dos amigos, eu vejo a filha estava assistindo um programa de TV, né? Tinha a mesma idade da minha filha. E aí, uma vez eu cheguei em casa, minha filha estava assistindo, eu falei, filha, eu vou assistir com você. Aí assisti esse programa, era um programa no streaming, né? E assisti com ela. Pô, assisti primeiro um capítulo com minha filha, e eu falei, você não vai mais assistir esse programa até você fazer 10 anos de idade. Ele não é pra tua idade, você tem 4. Não era programa pra idade dela. Não era, beleza. Aí um dia eu vou na casa dessa família, aí eu vejo a filha da mesma idade da minha filha assistindo esse programa. Aí eu virei pra mãe e falei assim: olha, deixa eu te perguntar uma coisa. É, Você já assistiu esse programa aí que tua filha tá assistindo? Falou, não, por quê? Eu falei, pô, porque outro dia eu sentei com minha filha pra assistir esse mesmo programa aí, cara, ele não é um programa adequado pra filha assistir. Aí a mãe chorou. Chorou. Ela falou, ai, sabe o que, Marcelo, chega em casa tão cansada, né? Que aí, pô, se ela tá assistindo televisão, ela tá ali se entretendo, eu tenho tempo pra relaxar, pra descansar, porque o dia foi pesado. E ela chorou, porque ela caiu na real que ela não tá dando atenção pra filha, não tá olhando porque a filha tá assistindo, esse tipo de coisa. E aí, isso é uma coisa que lá um dia vai cobrar um preço. Um dia isso daí vai cobrar o preço, sabe? Essa delegar para a internet, essas coisas, vai cobrar um preço. E eu falo isso aqui porque, assim, talvez eu tenha feito mais isso com a minha segunda filha do que eu fiz com a minha primeira. Talvez eu tenha, com a primeira, era lição, todo dia fazia lição com ela, olhava, né, regulava o telefone, ela só foi ter telefone depois de tantos anos e não sei o quê. Eu não sei se eu fui assim com a segunda. Fiz bastante lição, sempre faço lição até hoje com a minha filha, mas eu acho que eu deleguei um pouquinho o iPad, o telefone, né? Então, essas coisas tem que tomar cuidado. Então, essa falta de atenção, mas eu sempre fui nas festas, nas apresentações, eventualmente perdi uma ou outra, mas na maioria eu procuro, quando entra o meu ano, eu procuro olhar o calendário das crianças para bloquear na minha agenda, né, as datas. Então, por exemplo, Dia dos Pais. Pô, agora tá entrando maio, já é hora de ligar para a escola e falar que dia é a apresentação do Dia dos Pais. Por quê? Porque se eu não resolver isso com antecedência, pode ser que eu venda uma palestra nesse dia, e aí se eu vender uma palestra nesse dia, eu vou perder a apresentação dos pais da minha filha, né? Então, essas coisas a gente tem que ficar ligado, porque não é só simplesmente, putz, a escola avisou em cima da hora. Por que que eu falo isso? Porque isso aconteceu comigo. A escola avisou em cima da hora e, pô, em cima da hora eu já tinha compromisso, não dava pra eu ir nesse dia. Então, hoje o que eu faço? Eu já me previno. Eu já chego em abril, minha agenda de agosto ainda não tá fechada, eu falo, eu quero saber que dia é a apresentação, né? E eu cobro a escola, não tem o dia ainda, cara, vocês têm uma semana para passar o dia, porque eu não vou perder a apresentação da minha filha porque a escola não tem programação. Então, essas coisas aí que vai passando, vai passando, vai passando, a pessoa vem trabalhar na empresa da família, vai trazer todas esses ressentimentos, essas mágoas, e aí eu poderia aqui ficar 2 horas É falando de crítica, né? que acontece, E né? aproveitando para falar disso, você já viu, tem algum exemplo que te vem na cabeça de uma empresa que você fala, pô, essa empresa aqui tá detonada. E aí é porque tem o cara errado no lugar errado. Qual o motivo desse cara errado tá no lugar errado?
É um membro da família. É que a gente tá falando muito de pai e filho, né? Mas tem pai, tem filho, tem sobrinho, tem irmão, tem tia. Cara, Enfim, vamos lá, tem ó. tudo, né? A gente vê tudo. Eu vou te falar uma coisa que eu peguei uma vez. Não exatamente isso, mas era assim, ó, o pai tinha uma empresa. A empresa no segmento ela era forte, era corretagem de seguros, era uma corretora de seguros. A empresa era bem forte no segmento. Tinha dois filhos. Dois filhos. Uma filha que era a faca na caveira, queria estar ali, e o outro filho que queria pegar onda. O filho queria pegar onda. Mas o pai queria que o filho trabalhasse na empresa. E o filho queria pegar onda. São duas coisas diferentes. O que o filho quer. Só que para o filho poder ganhar o dele, ele tinha que trabalhar na empresa. Aí eu fui treinar esse filho. Fui treinar esse filho. A primeira coisa que ele falou para mim, ele falou, cara, eu quero deixar minha empresa autogerenciável porque eu não quero nem aparecer na empresa, eu quero pegar onda. Qual a chance disso dar certo, Rô? Quase zero. Quase zero. Porque não é isso que a gente ensina. Não é isso Você podia aproveitar e explicar um pouco mais. Eu tenho falado isso constantemente. O que a gente ensina não é uma empresa autogerenciável que o dono sai da empresa e a empresa fica funcionando e tudo certo. Não é isso. Não, a gente ensina uma empresa que tem objetivos, tem planejamento estratégico, tem meta, que tem cobrança de resultado, né? Que tem um líder que forma o time certo, do jeito certo, que tem uma equipe que chega na segunda-feira, sabe o que precisa fazer e na sexta-feira fez o que tinha que ser feito, né? Não é uma empresa que o dono some, né? É uma empresa que o dono não está ali no operacional apagando incêndio, é uma empresa que o dono está olhando para a empresa, dando direcionamento, né? E fazendo as coisas acontecer sem ter que ficar colocando a mão ali no operacional. Essa é a ideia da. E aí ele pode fazer a empresa crescer. E eventualmente ele pode pegar onda, porque ele vai Eventualmente conseguir programar. isso, né? E então isso é um problema, né? Às vezes então eu vejo qual a chance disso dar certo? Nenhuma. E aí Muito baixo. Aí sai treta. Né? Sai treta entre a família, isso daí eu vejo acontecendo bastante. A pessoa não quer estar lá, mas o pai quer que eu. Tem um monte de filho que faz advocacia porque o pai fez direito, e aí o filho, putz, eu vou tirar o diploma de direito para agradar meu pai. Médico, então nem se fala, cara. Médico, o filho tem que ser médico, porque o pai é médico, a mãe é médico, o filho tem que ser médico, e o cara não quer ser médico. Falando em médico, esses dias a gente tava Esses dias não, já faz um tempinho eu tava com o Baracate, né? Eu morei no mesmo prédio que ele. E aí eu tava perguntando pra ele, pô, e a Luaninha, como é que tá? Ela tem a idade do Vini. E aí eu perguntei, e aí, vai ser médica? Ele falou, não, eu liberei ela disso. Ela quer fazer uma outra coisa e tal. Sentei com ela, conversei, filha, papai não quer que você seja médico, se você não quiser ser e tal. É uma atitude. Imagino eu que no fundo do pensamento dele, ele gostaria que a filha fosse médico, mas é um pensamento um pouco mais moderno. Porque você vai fazer a pessoa fazer uma coisa que ela não quer, não vai estar feliz para sempre, tem que ser feliz também. A felicidade tem que caminhar junto. A gente vende isso como uma cultura nossa aqui no EAG, né? A gente trabalha, tem pressão, tem resultado, mas as pessoas têm que andar por aí sorrindo. A gente tem que estar bem no ambiente, isso faz parte. Quanto mais se é um membro da família, aí que tem que funcionar mesmo. A família é tudo, né, cara? A família é um pilar da gente, uma força, um valor que a gente tem. Sabe um basicão que a família tem que fazer? Um basicão, é bem basicão que vai resolver muitos problemas. Cara, é a família definir, primeiro, quais são os valores daquela família que tem que ter na empresa. É importante definir isso. Quais são os valores dessa família, que, já que é uma empresa que é familiar, quais são os valores dessa família, quais são os valores que tem que ter na empresa, que são os não negociáveis, cara, só que a gente não negocia. Já deixa claro desde já. Tem coisas que não se negocia, já deixa claro. Aí divide o que é propriedade, né? O que é patrimônio? Porque a empresa é uma propriedade, é um patrimônio. Beleza. Define o que é propriedade, o direito para cada um. E aí define quais são as condições para a pessoa trabalhar na empresa. É um basicão. Precisa trabalhar na empresa? Não precisa, né? Define quais são as condições na família e deixa claro. Não vai fazendo essas coisas simples, vai fazendo, eu já falo com o filho, vai lá trabalhar, e aí já deixa claro como que é as coisas, né? Pô, se você não trabalhar na empresa, você tem interesse que a empresa dá lucro, mesmo você não trabalhando na empresa. Então, como que você vai fazer para que os seus interesses sejam atendidos? Você vai lá uma vez por mês, vai dar uma olhada no resultado, então deixa eu te treinar aqui. Você vai fazer um treinamento para entender um DRE, um DFC, para entender um pouquinho de planejamento estratégico, e aí você vai lá na reunião no final do mês para olhar se os executivos que estão tocando essa empresa, que pode ser teu irmão ou pode ser qualquer outra pessoa, tá cuidando do teu patrimônio, porque no final das contas, né, a tua irmã tá tocando a empresa, mas ela tá cuidando do teu patrimônio. Aí o que acaba acontecendo?
né? Aquele que cuida da empresa, o patrimônio daquele que cuida da empresa cresce e o daquele que não está na empresa não cresce, né? Por que isso? Né? Como que são tomadas essas decisões? Então, essas coisas tem que olhar. Tendo espaço para conversa sobre isso, o dono da empresa, a família sentando, conversando, de tempos em tempos, vamos olhar aqui os números da empresa, na família, vamos olhar os números da empresa, vamos olhar os resultados, né? Vamos decidir o que que a gente faz com o lucro que sobrou, se a gente reinveste na empresa, se a gente distribui. Vamos fazer os planos? E aí sentar e fazer os planos. É simples, mas as pessoas não fazem. Deixa eu aproveitar isso que você tocou nesse assunto e puxar o gancho aqui. Eu tinha uma outra pergunta aqui de curiosidade. Aí como é que faz, né? Como é que é o dinheiro, né? É prolabore, é salário, é distribuição? Quem ganha quanto? Como que é a definição? Isso eu tenho para mim que na minha cabeça é simples. Mas é simples quando a gente vai na razão, né? Só que no meio de empresa familiar tem a emoção tá ali presente, né? E aí, como é que faz? Qual que é o jeito certo? Tem um jeito certo de fazer, né? Quem trabalha tem salário, né? No caso da pessoa que está no contrato social, o salário dela se chama prolabore, né? Você vai pagar encargos igual um CLT paga, né? Se chama prolabore. Eu acho que no prolabore você só não tem fundo de garantia, se eu não me engano, tá? O salário, ou é salário, não, você vai trabalhar aqui, vamos registrar na tua carteira, porque você não está no contrato social, e aí você vai receber salário, ou vai receber prolabore, tá na holding, você está representando a holding, vai receber o prolabore, que muitos empresários não distribuem como prolabore, por conta de questões fiscais, tributárias, então distribui como distribuição de dividendos, né? Então, combina, faz os combinados, o que é prolabore, não importa que você distribua ele como distribuição de lucro, né, mas determina o que é o prolabore. E dividendos é aquele que todos os sócios, na proporção das cotas que tem, vão receber. E aí, legal os dividendos da empresa. Porque eu já vi irmãos brigando, falando, eu já atendi uma família assim, os irmãos estavam brigando, mas eu tenho o mesmo percentual que ele na empresa, e aí o salário dele é diferente do meu, eu não acho isso justo. Aí é legal separar esses atores, né, Marcelo? O salário, porque era diretor comercial, olha lá. E aí, como diretor comercial, ele tem os bônus de atingimento de metas na área comercial. O outro era o diretor administrativo, que não entra nesse jogo do comercial. São cargos diferentes. Entendo eu que é bem simples isso, você faz uma pesquisa de mercado, a gente entende como tá no mercado, qual que é o jogo que tá jogando e tal. E aí a briga tava misturando o que é a sociedade com o que é o pagamento pelo trabalho executado, né? E aí assim, a mesma coisa, né? Um é auxiliar de almoxarifado e o outro é diretor comercial. O auxiliar de almoxarifado fala, mas eu sou filho e eu trabalho os mesmos número de hora, até comparando coisas que não se comparam. Quer ver uma coisa? Você falou isso, Rô, eu trabalhei na empresa do meu pai e meu irmão não trabalhava. No final de semana, meu pai não tinha salário. O pai dava uma mesada lá por semana, né? E aí eu trabalhava, eu recebia mesada, meu irmão não trabalhava, eu recebia a mesma mesada. Aí eu achava isso justo. Mas aí você não recebia a mesada porque você trabalhava. Trabalhando ou não trabalhando, você recebia a mesada. Não sei. A irmã também. Também. Mas assim, ó, eu não sei. Não sei. Só sei que eu trabalhava. Eu não recebia nada mais porque eu trabalhava. Você tinha a mesadinha semanal ali. É. O certo era ter um dinheiro pelo trabalho e o dinheiro da mesada igual pra todo mundo. Então, pô, eu falava, pô, que sacanagem, né? Sacanagem. Então tem isso. E aqui eu tendo a arriscar, Rô, porque pensa que nós éramos três, dois meninos e uma menina, e eu acho que a menina ganhava menos que nós. Outra sacanagem. Outra sacanagem, né? Pensa que eu nasci em 1971, né? Eu comecei a trabalhar em 1986, 73 eu nasci, desculpa. Meu irmão nasceu em 71, minha mãe em 72. Eu comecei a trabalhar com meu pai em 1986. Não era diferente, a sociedade era diferente, né? Hoje a sociedade evoluiu, mudou, né? Mas tem pessoas que ainda não mudaram, tem cabeças que continuam iguais, sabe? Iguais eram naquela época, mas era assim que funcionava, né? Então pensa que isso daí gera problemas depois no futuro, né? É aí que começa o depois na situação. Aqui teus irmãos não trabalham lá com a gente e tal, então não
não passamos por essa situação não com eles, né? Mas é aí que gera o problema. Aí você tem dois irmãos que trabalham, um que não, aí esse que não ganha igual. Aí o pai, no intuito de fazer um negócio justo. Eu vejo isso lá com meu sogro, né? A Dani faz uma correria pra ele lá, com documentação, com burocracia e tal, ele dá um dinheiro pra ela, mas aí não acha justo não dar pra irmã. E aí vai, dá dinheiro pras duas, aí sem ter um ano. Não reclama, não ter essa briga, mas no fundo fica o pensamento ali, pô, fiz uma correria pro meu pai, gastei um monte de tempo, fiz coisas, fui cartório, fui no correio, e libera Uber, e pilota cartão de crédito, eu não sei o que, e dá o dinheiro igual pras duas. É mais ou menos a tua situação. Não dá briga, mas nas conversas isso sai, sabe? No final das contas tem um sentimento que ficou ali embaixo do pano, sabe? Um dia esse sentimento tá embaixo do pano, pô, né? Vamos puxar o tapete e vamos ver a sujeira que tá embaixo. É na hora da herança que essas brigas afloram, Então, é essas muito coisas louco. acontecem. Então, assim, ó, pô, pra quem tem uma empresa familiar, meu, faz os combinados. Faz os combinados. Marcelo, faz um passo a passo aqui de um jeito legal para as pessoas definirem, né? Você aí tem a família tá trabalhando junto, tu não tá entendendo o lance dessa divisão? Explica o passo a passo aqui, o jeito, fala como a gente faz no nosso, inclusive, a gente faz pesquisa de mercado e tal, ia ser legal. Tá, eu tenho uma ferramenta, né? Essa ferramenta, a origem dessa ferramenta foi o Anderson Gods que fez essa ferramenta, que chama Canvas do board da família, né? É um canvas, né? Que as pessoas da família preenchem esse canvas e aí ele facilita o entendimento. Eu fiz umas mudanças nessa ferramenta, mas eu preciso aqui, né, ser íntegro, né? Essa ferramenta quem fez foi o Anderson Gods. Eu olhei e fiz umas adaptações. Vou fazer melhor do que falar o passo a passo. Eu vou disponibilizar essa ferramenta. Pô, legal. Beleza? Presta atenção aí, produção. Vamos entregar a ferramenta. Para quem está assistindo a gente no YouTube, eu vou deixar o link no YouTube. Para quem está assistindo no Spotify, eu vou deixar o link no Spotify. Então você vai clicar no link lá, é lógico, você vai ter que deixar teu nome, teu telefone, né, esse tipo de coisa, e a gente vai te entregar essa ferramenta, uma ferramenta bem legal, bem legal. Ela por si só, ela é quase que autoexplicativa. Você vai ler ela, vai sentar com tua família e vai definir os pontos que estão ali. Então fica estruturado esse pensamento, tá? Mas para eu dar aqui um negócio você vai definir quais são os valores da família, você vai diferenciar a empresa, a propriedade da família do negócio, né? Então a empresa é uma propriedade da família, o negócio é um negócio. Diferencia o que é um negócio dentro do negócio. Se a pessoa quiser trabalhar naquela empresa, né? Como que faz? Quais são os combinados, tá? Dentro da propriedade, quais são os combinados? Ó, como propriedade da família, esses são os combinados. Como negócio, se alguém da família quiser trabalhar na empresa, esses são os combinados. Aí faz os combinados, cria um comitê, onde a família não é para chegar no almoço de domingo e ficar discutindo isso no almoço de domingo. Não, é um comitê, marca, ó, a gente vai se Um reunir. comitê de trabalho mesmo. Vamos se reunir de 3 em 3 meses, todo trimestre a gente se reúne, a gente olha os resultados da empresa, a gente entende qual rumo a empresa está dando, e aí se tiver que fazer alguma deliberação, a gente faz alguma deliberação. Pronto, cria um comitê da família para falar sobre a empresa, mas não vai falar isso no almoço de domingo, não, né? Falei isso sobre essas coisas na reunião. E aí pronto. Adequa aos interesses. Ah, Marcelo, é fácil? Não, não é fácil. Colocou a família no meio. Aí pensa, a família evolui. Aí uma filha casa, o outro filho casa. Deixou de ser só aquele núcleo familiar. Eu tenho o marido de uma filha dando palpite, eu tenho a esposa de um filho dando palpite. Né? O que acontece? É inevitável. Um dia a Marcela vai casar, um dia o Vini vai casar. Aí, cara, começou a complicação, porque a mulher do filho fala uma coisa, a esposa, o marido da filha fala outro. Ou, hoje a gente tem muitos casais que são homoafetivos, aí o namorado do filho, o marido do filho, a namorada, a mulher da filha, e aí um monte de gente achando um monte de coisa. Por exemplo, eu vi uma empresa familiar, ó, empresa boa, tá? Empresa boa, ela vai bem, ela vai bem. Mas para essa empresa ir bem, teve que tirar os irmãos da jogada, cara. Eram 3 irmãos na jogada, né? Era 3 irmãos e um cunhado. Era 3 irmãos e um cunhado. Aí teve que tirar os 2 irmãos, teve que tirar e ficou só o casal. Comprou a parte dos irmãos, não foi um negócio fácil, foi um negócio dolorido para essa família, né? Em todos os aspectos. Mas assim, ó, qual que era o rolo? O casal trabalhava junto na empresa, né? Então a moça era irmã,
eram 3 irmãos, né? Dois homens e uma mulher. A mulher era a irmã que trabalhava na família, só que o sócio não era a irmã, o sócio era o marido dela. O marido dela era Ele era sócio o dos dois. fundador, né? E se associou aos dois irmãos. Ele era o sócio dos 2 irmãos, o marido. E aí ela foi trabalhar na empresa. Um irmão casou. A mulher do irmão quer trabalhar na empresa. Ah, mas não pode, não sei o que, não. Se a, se a mulher pode. se a mulher do sócio pode, eu posso também. Beleza, quais são suas competências para fazer? Nenhuma. Quais são as regras que você vai seguir? Nenhuma. Aí pronto, aí entra na empresa, quer mandar na empresa, sabe? E pronto, aí separou a família. Sabe? Uma coisa assim, ó, separou a família. Separou a família, porque aí o irmão que era casado, super apaixonado, né? E aí ele tinha que ou brigar com os irmãos ou brigar com a mulher. Ele brigou com quem? Com os irmãos. Os irmãos. Não brigou com a mulher. E aí pronto. Essa história é uma história que eu conheci. O cunhado ficou chateado porque não queria perder a sociedade. Isso, Gostava dos No caras, fim né? das contas, todo mundo saiu machucado, mas tem um detalhe: a empresa está performando, né? A empresa está performando, né? Enfim, né? São as coisas que acontecem na empresa, foge do nosso controle. Isso serve aqui de aviso, pessoal. Às vezes a gente fica relutando em trazer as soluções para a mesa, porque isso, porque aquilo, com um monte de achismo na cabeça, tendo conversas internas que não levam para lugar nenhum. E aí, o que marcou para mim até agora, né, no episódio foi quando você abriu, pô, intermediar, pôr para conversar, ter uma boa conversa, né, explicar sentimentos. Isso é um negócio que a gente tem dificuldade. Outro dia eu até elogiei um cara que ele me ligou e ele veio falar para mim que eu tinha falado pra ele um problema que a gente teve e tal. Ele agradeceu pela sinceridade e eu falei, cara, a gente às vezes termina as coisas e pra xingar, pra demonstrar sentimento ruim, a gente tem mais facilidade, mas pra demonstrar sentimentos de afetividade, a gente tem mais dificuldade, né? É interessante isso. Então uma família briga, mas não tem conversas doces e tranquilas, né? Não queria generalizar aqui, mas pô, por que não ter uma conversa mais amorosa, mais tranquila, no sentido de, cara, vamos falar aqui numa boa, pra não chegar o dia da briga, né? Tem dificuldade disso, mas na hora de brigar, de fechar o tempo e o pau quebrar, é mais fácil. E às vezes vai acontecer isso, né? Cara, para salvar a empresa teve uma briga, a empresa tá super bem, mas a família E a família ficou machucada. ficou machucada. E não é o objetivo, né? No final do dia, isso não é o objetivo. Queria tocar num outro ponto para ver se a gente traz uns exemplos legais aqui. E aí a gente tá falando de sucessão. O que eu mais vejo mesmo, Marcelo, é pai querendo passar a bola pro filho e tal, já tá cansado, né? Quer que o filho siga os passos, né? O pai tem um orgulho do legado, né? Eu acho que você já se sente assim. Eu tenho orgulho do legado que a gente tá construindo, muito orgulho. E, pô, se o Vinícius falasse que não quer vir aqui, eu não sei se eu ficaria magoado, mas seria mais legal que ele quisesse. Não importa se aqui, se na Tex, se na Luma, não importa. Mas seria legal eles construírem juntos, continuar o que a gente fez, né? De repente evoluir, trazer uma ideia diferente da nossa e tal. Agora, por outro lado, tem o cara que não quer largar o osso de jeito nenhum, né? Tem o pai que não quer sair do volante. Eu tenho pouca experiência com isso. Eu não me lembro de ter alguém que eu tenha atendido e tal que não queria sair do jogo. O Rô, é sempre uma questão emocional, beleza? Sempre uma questão emocional, vai ser sempre emocional. É assim, ó, o que que vai garantir que não vou falar só o pai, porque pode ser a mãe, né? Mas que os fundadores da empresa passem o bastão para a próxima geração, para a segunda geração. O que que vai impedir isso? Uma palavrinha só, confiança. Ele tem que sentir confiança. Isso é uma palavrinha, né? Tem outras coisas ali no meio Mas do acho que a principal palavra que a gente tem que pensar é confiança. confiança, né? Então, às vezes, eu vejo um filho falar, eu falo isso porque essa foi a minha história, né? Cara, o que que eu faço? A pessoa pergunta a mim, o que que eu faço pro meu pai confiar em mim e me passar o bastão? Aí eu falo, dá resultado. Como assim dá resultado? É o seguinte, chega na empresa do teu pai e fala assim, ou da tua mãe, da tua família, né? Ó, eu quero fazer um desafio aqui, escolhe uma área, cara, eu quero um desafio na área comercial.
e vai lá dar resultado na área comercial. Aí você fala, não, agora eu quero um desafio aqui na operação, na logística. Aí você vai lá dar resultado na logística. Fala, poxa, agora eu queria um desafio aqui nessa área aqui. Vai lá e dar resultado naquela área. Pronto, você criou confiança. Agora, o que muitas vezes acontece, né? Os filhos não estão querendo criar essa confiança de falar assim, ó, todas as bucha que caiu para mim, eu vim aqui e resolvi. Tô mostrando para você que eu tenho capacidade para fazer isso. Porque muitas vezes a pessoa quer falar assim, poxa, meu pai tem um pensamento antigo e não sei o quê, eu quero colocar coisas novas. Aí eu pergunto, mas qual foi o resultado que você já deu? Aí a pessoa gagueja. Quantas empresas É, construíram igual a do seu pai? é, Ou do seu tio, sei lá, o que quer que seja, né? qual é o resultado que você já deu? Aí gagueja. Cara, o que que uma segunda geração tem que fazer para conquistar a confiança da primeira geração? Cata um projeto dentro da empresa, cara. Cata uma iniciativa dentro da empresa e dá resultado. Aí vai falar, ó, eu dei resultado nessa aqui, deixa eu pegar a segunda, porque nem toda você vai dar resultado. Tem coisa que é o acerto e erro. Pô, mas aí você vai até dar certo. Não vai fazer fez aí não deu certo, parou. Faz até dar certo, ó. Dei resultado aqui. Agora eu quero pegar outra área aqui que eu quero dar resultado na outra área. Dar resultado. Agora eu quero. Pô, olha só, tô te provando que eu te dou resultado. Fiz tal coisa, dei resultado. Fiz tal coisa, dei resultado. Fiz tal coisa, tem resultado. E aí, o pai olha e fala, cara, essa pessoa aqui, o pai ou a mãe olha e fala, pô, essa segunda geração aqui tá entregando resultado, cara. Quero deixar eles trabalhar. E aí, respeitar o momento de cada um, porque às vezes o pai ou a mãe, eles querem sair, mas não querem sair 100%. Então faz os acordos, ó, eu vou sair. Vou te dar a carta branca pra você fazer o que quiser. Mas eu quero vir aqui. Quero dar os palpites ali, ó. Lá na produção, cara, eu quero dar palpite. Aí faz os acordos, beleza. Então você vai dar palpite ali na produção. Não, ó, eu quero sair, mas, pô, minha veia é comercial, eu carreguei isso daqui vendendo, eu vou deixar você tocar parada aí, mas, ó, eu quero vir aqui dar palpite aqui no Na área de comercial. venda. E aí faz os acordos, cumpre seus acordos, sabe? Porque o velho chega a hora que fala, cara, quer saber? Eu vou viajar, meu. Vou ficar um ano sabático aí, você já tão grande, vou pegar eu e tua mãe aí, ou eu e minha mulher, se de repente não tá mais o pai e mãe junto na figura de pai e mãe. Falo, cara, vou tirar um ano sabático aí, ó. Quando eu voltar, vou te cobrar resultado, entrega resultado aí, né? Até que chegar esse momento. E quando o filho não quer, ou o sucessor não quer, eu vejo saídas mais simples, né? Você pode vender empresa, pode profissionalizar a gestão, tem coisas mais É um simples para fazer. É um conselho, né? Aí o fundador vira presidente do conselho, o filho vira CEO, o seu responde ao conselho, né? Sempre vai ter umas dificuldades, Rô. Sempre vai ter umas dificuldades, né? adaptação. E na maioria das vezes essas dificuldades são de ordens emocionais que precisam ser resolvidas. Aí as coisas de ordem prática ficam fácil e, meu, o resto tem que se resolver. Mas se não tiver espaço por diálogo, não vai resolver. Não vai E funcionar. às vezes o espaço para o diálogo vai vindo dos fundadores, e às vezes o espaço para o diálogo vai vindo, não vai vir por parte dos fundadores, e às vezes o espaço para o diálogo não vem por parte da geração que está chegando. Interessante. Eu achei que, até aqui, eu acho que a gente trouxe bastante coisa de ordem prática, né? Eu tava pensando, quando a gente tá na fila tirando foto, as pessoas falam, pô, o jeito que você explica, Marcelo, não sei o quê. É bem isso, eu vi bastante coisa de ordem prática aqui, queria fechar com chave de ouro, mas antes da gente ir pro fechamento, eu quero falar para vocês, ó, esses temas que a gente tem trazido aqui, as coisas que o Marcelo trabalhou, foi tudo através das entregas do EAG, dos programas que a gente tem. Então, se você ouviu isso aqui, gostou, tá entendendo, cara, eu tenho problemas como esse, cara, o EAG é para vocês também. A gente ajuda nisso. A gente ajuda. Nisso daí. Então, vamos convidar eles para clicar no link aqui, ó. Tem um link fixado aqui. Você clica nesse link, preenche o formulário bem simplesinho, bem rapidinho. Meu time vai entrar em contato com você e vai te explicar como funciona o EAG e o que a gente tem aqui para te ajudar. O que a gente já viu muitas vezes, tá? Eu acho que quase toda turma acontece. Quase toda turma acontece. O filho vem primeiro, né? O filho vem primeiro, porque o filho tá buscando novidade, não sei o quê. O filho ou a filha vem primeiro. Aí eles vêm e fazem. Aí eles voltam para a empresa, eles não conseguem fazer. E aí eles conseguem convencer os pais. Aí os pais vêm
E aí a família entra no acordo. Marro, E aí a família entra no acordo. Da experiência Né? de filho que traz o pai depois o pai fica mais apaixonado por nós do que o próprio filho que teve a ideia. Você quer ver um exemplo? A gente tem um cliente nosso, quando ele chegou, a empresa vinha numa decente, assim, sofrendo. Chegou faturando lá entre 2 e 3 milhões por mês. Era uma empresa que tinha batido 100 milhões de faturamento, enfrentou uma crise, sofreu, chegou faturando lá por volta dos entre 25 e 30 milhões por ano de faturamento. De 2 a 3 milhões por mês de faturamento. Aí vinha sofrendo. Aí primeiro quem veio? O filho. Quando o filho voltou, ele voltou diferente. Todo mundo estranhou, achou que o filho tinha pirado. Aí veio a irmã. Falou, meu, eu quero ver o que eles fizeram na cabeça do... A gente não fez nada, a gente só mostrou o método de gestão. Aí a filha veio, aí a filha se amarrou. Aí a filha voltou e aplicou tudo, porque o irmão veio, mas não aplicou nada. Aí depois veio ele queria fazer, mas ele não conseguia. Aí ele se frustrou. Aí ele queria chutar o balde. Aí a irmã falou: Meu, ele faria esse curso aí, miserável. Aí a irmã veio. Aí a irmã entendeu, se apaixonou. O que ela fez? Foi na empresa, aplicou tudo, fez código de cultura, reunião de comitê, organizou os processos, fez grito de guerra, né? Criou os valores da empresa, enfim. Aí o pai se amarrou, porque começou a dar resultado. Aí o pai veio, o pai e a mãe. E, cara, se amarraram até hoje, são clientes nossos. Um casal de gente boa que tá com nós em tudo. Esse ano eles vão fazer 500 milhão de faturamento. Ó, sair de 30 milhões para 500 milhão. Estão com a gente há 8 anos que estão com a gente. E os pais têm uma tremenda de uma energia. Mas chegou por isso. Veio primeiro a segunda geração, depois veio Depois a veio primeira geração. Né? Isso acontece com muita frequência. Mas muita frequência. Acontece de vir a primeira geração e depois a segunda? Acontece, mas é mais raro. Agora, toda turma tem uma segunda geração e aí depois passa 1, 2, 3 turmas e vem a primeira geração. E é legal pra caramba. E esse casal específico, que legal falar deles aqui, porque, meu, faz muito tempo que a gente tá junto. E não é por nada não, os caras são bons pra caramba, Marcelo. São bons pra caramba. Mas que a gente também é bom, né? A gente deu o caminho e os caras souberam fazer a pilotagem, né? E aí vira amigo, né? Porque aí quando vem pra Floripa fica em casa, a gente sai, janta. Quando eu vou pro Rio, a gente janta junto. Muito né? legal. Muito legal mesmo. Cara, queria fechar com chave de ouro aqui, Marcelo. E aí, pra gente explicar aqui na prática. Então, qual que é a parada, né? O que separa de fato, para você fazer um resumo aí, o que separa de fato a empresa familiar que deu certo e a empresa familiar que acaba se destruindo? Porque, infelizmente, a gente já viu isso acontecer também, né? Acaba destruindo a empresa pelas questões familiares, o negócio acaba padecendo, né? É espaço para diálogo, Rô. Quando tem um espaço para diálogo e as pessoas estão dispostas a divergir para depois convergir, isso acontece. Se tem muitas emoções ali que não tem espaço para diálogo, Rô, aí vai ser muito difícil, sabe? Porque aí tem que terapia, sabe? Tem que trabalhar ali o conjunto da família, porque às vezes tem muitas mágoas ou ressentimentos que vem sido escondido ao longo do tempo e isso daí vai estourar tudo na empresa depois, né? Então, se tiver espaço para diálogo, se não tiver tanto ressentimento na família, porque às vezes tem, ninguém sabe, tá escondido o ressentimento, né? Tá escondido. É desde aquele jogo que você não assistiu teu filho jogar, que ele estava esperando, aquela apresentação na escola no Dia dos Pais que você não foi, ou no Dia das Mães, né? Essas coisas vão gerando um certo ressentimento ao longo do tempo, né? É o filho o pai que não eu conheci eu já contei essa história algumas vezes aqui, Rô, que era assim, olha como foi. Eu fui andar de barco aqui em Floripa e aí quebrou a âncora do barco, né? E aí, quando quebra a âncora do barco, normalmente você encosta no outro barco. Aqui em Florianópolis chamam de amadrinhar o barco, né? Aí eu fui amadrinhar, não sei nem se é amadrinhar, né? Foi amadrinhar o barco no outro barco. É você amarrar teu barco no outro barco, né? Que tá ancorado. E aí tinha um cara sozinho no barco. E aí eu fui conversar com o cara, né? Eu falei, cara, o que você tá fazendo sozinho? Um dia bonito desse sozinho. Ele falou, pô, cara, eu tô meio doente, fiquei com uma pneumonia e melhorei agora. E aí eu queria espairecer a cabeça, eu vim aqui. Falei, pô, mas sozinho? Ele falou, cara, acabei de me separar. Eu falei, pô, cara, conta pra mim o que foi que aconteceu. Ele falou, não sei. Eu falei assim, como não sabe? Ele falou, cara, a única coisa que eu sei é a minha vida era trabalho e família. Trabalhei para dar o melhor pra minha família. E agora eu tô sem família.
Então é assim, cara, organiza a sua vida para você poder dar tempo para o que realmente importa. Ganhar dinheiro é importante, ganhar novos clientes, crescer, ter sucesso é importante, mas no final do dia, por que que você faz o que faz, né? Por que que você faz o que faz? Se você acha que o dinheiro vai suprir o afeto, você acha que o dinheiro vai suprir a presença de qualidade, você acha que o dinheiro vai compensar o jogo que você não foi assistir, né, a apresentação de balé, a apresentação do Dia dos Pais, a apresentação no inglês no final do ano. Cara, você acha que o dinheiro vai suprir isso daí? Vou falar pra você, você tá extremamente enganado. E eu tô falando de coisas simples, não tô falando de coisas complexas, né? Você acha que chegar em casa também e dar o celular pra criança, pra criança não te encher o saco, né? Cara, isso lá na frente isso vai te cobrar um preço, cara. Vai te cobrar um preço. Pai é pai, né? Pai é pai, tem que fazer papel de pai, né? Não basta ser pai, tem que participar, Tem que não é? participar, é Não isso basta aí. ser mãe, tem que participar também, né? E aí tem muitas pessoas delegando para um celular, cara, um negócio que não se delega pro celular, É né? verdade. Aí É depois você pra tá ficar falando da refletindo. geração que tá vindo também, né? Baita porrada no estômago agora, hein? É, Baita porrada no é. estômago. Se você se identificou com isso aqui, quero te convidar a clicar aqui, ó. Acho que tá por aqui, produção. Tem um episódio que a gente fala como estruturar, o que a gente explica, o que a gente ensina do que é verdadeiramente uma empresa autogerenciável. E isso serve para você se organizar também, para sua É empresa isso aí. familiar funcionar normalmente, É isso né? aí. E olha só, se você chegou até o final aqui, tá? Você vai assistir esse vídeo aí que o Rogério falou, e se você chegou até o final, deixa um comentário. Por que que eu vou te pedir um comentário? Primeiro que eu quero saber se as pessoas estão chegando até o fim. Então deixa o teu comentário. E aí no teu comentário, o que que você vai escrever? Cara, o que que você achou desse episódio? Qual que é o seu comando, né? Deixa, sua empresa é familiar, escreve se sua empresa é familiar. Se ela não é, quais são os aprendizados que você teve aqui? Então deixa o teu comentário, porque isso vai ajudar a gente a entender qual tipo de conteúdo que você mais gosta. A gente já sabe muita coisa, mas eu sempre tenho humildade de perguntar, porque o óbvio precisa ser dito, né? Me fala aí se Isso você aí. gostou. Muito bom. Eu gostei. Gostou? Eu curti, Eu curti também trocar essa gostei. ideia, porque às vezes a gente tá aqui no dia a dia e tal, e não para pra pensar em algumas coisas, e no fim a gente grava um podcast. Eu vejo você falar isso direto. Cara, gravei o podcast, serviu pra mim? Cara, gravei esse podcast, serviu pra mim. É Muito isso. legal. Valeu, meu Legal. fã. Meu fã- Até a próxima. Você tá com o número ferrado, Até que já está. mas valeu, valeu demais. É isso, gente. Até a próxima. Aquele abraço. Valeu.